alguém falou que a oração é o homem conversando com Deus na linguagem do homem. O louvor é o homem conversando com Deus na linguagem de Deus. Eu fico pensando na questão da música, né? O que é a música? A Bíblia diz que Deus criou o universo do nada, pelo poder da sua palavra. Deus falou e tudo se fez, explodiu lá o negócio e apareceu tudo que Deus criou. Mas a Bíblia diz que Deus, ao criar todas as coisas, também criou a música, do nada. 7 notas, olha, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 coisas extremamente simples, e na mistura dessas 7 notas, nós conseguimos ver algo tão extraordinário quanto a música, não é? A mais bela das artes, que é a música. E interessante é que, quando Deus criou, tudo que Ele criou de forma musical. Tudo na natureza tem música, não é? Tudo tem música. Quer ver? Eu separei ali e pedi para o pessoal do som me ajudar. Deixa eu ver se está aqui, onde é que eu deixei. Tenta imaginar que coisa extraordinária, como Deus foi extraordinário. Tudo que Ele fez, Ele colocou música. Está certo aí, não? Pode colocar o número 1 para mim? Escuta esse som. Que som é esse? Hã? Uma chuva, uma tempestade. Tem música ou não tem música? Tem música. Coloca lá o próximo, por favor. Olha isso. Tem música? Que instrumento inventado pelo homem reproduziria um som como esse? Bota o terceiro, por favor. Esse. Lá no Quiriri, né? Aquele rio da tia Marta lá, gostoso, correndo. Que som gostoso, não? Põe o próximo, por favor. Esse. Cachoeira. Majestade, uma cachoeira. Aquela água fantástica descendo, né? O poder de Deus, aquela espuma branca, aquela loucura toda. Música. Isso é música. Põe o próximo, por favor. Olha isso. Olha a majestade. Assusta, né? Trovão, num dia de chuva, é Deus, poder de Deus. Coloca o último, por favor. Olha isso. O que é isso? As ondas do mar. Música. Deus faz música em tudo. Obrigado, querido. Deus é extraordinário. Que instrumento humano teria a capacidade de reproduzir qualquer um desses sons, dessas músicas criadas por Deus? Extraordinário. Mas veja, a Bíblia, ela tem uma hierarquia da música, sabia disso? Deus, Ele colocou na palavra de Deus, no livro de Salmos, uma hierarquia de importância da música. Quer ver? Pega a sua Bíblia aí, abre no Salmo 148, queria que você analisasse comigo um pouquinho o Salmo 148, olha que coisa fantástica. O Salmo 148 diz assim, olha, aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Agora ele começa do louvor mais perfeito até o menos perfeito, e Deus, Ele começa lá do alto e vai descendo o nível, não é? De importância. Primeiro, versículo 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Onde começa o louvor? Do lado do trono de Deus, com querubins, serafins e anjos perfeitos que rodeiam o trono de Deus. E ele fala, louvai o Senhor, querubins, serafins, os anjos, os seres celestiais. Daí do lado do trono de Deus, Deus sai um pouquinho, e no verso 3 ele fala, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes. Aí ele fala, astros e estrelas, louvai ao Senhor. Veja, saiu do lado do trono de Deus, agora foi para fora do trono de Deus, astros e estrelas, o espaço sideral. Aí Deus abaixa um pouquinho mais o nível, e no versículo 4 diz, louvai o céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Agora Deus entra na esfera humana, dentro do nosso planeta, e fala, céu dos céus, as águas de cima, louvem o Senhor. Depois ele vai, no versículo 6, 7 diz assim, olha, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Entrou no nosso planeta. Começou onde? No trono.
do lado do trono de Deus, depois foi para o espaço sideral, depois entrou na nossa atmosfera, e agora vai chegando nos seres criados por Deus, aqui na terra, e diz: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhes executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Mas não para aí. Ele desce um pouquinho mais e fala assim, agora entra no reino animal: feras e gados, répteis e voláteis, louvem o Senhor. Mas aí quando ele chega no fundo do poço, no último estágio do louvor, ele fala: reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. E aí chega no nível mais baixo de todos e diz: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Onde nós nos encontramos aí? No ponto mais alto do louvor ou no ponto mais baixo? No ponto mais baixo. Olha que incrível. Todos os seres que louvam ao Senhor, de todos os que louvam, o louvor mais deficiente, de acordo com o Salmo 148, é o louvor do ser humano. Ele começa com os anjos ao redor do trono e fala: louvem o nome do Senhor. Depois ele fala dos astros e estrelas: louvem o nome do Senhor. Depois ele entra na esfera do nosso planeta e conclama os céus para louvarem a Deus. Depois ele entra na criação e fala: monstros marinhos, os seres criados por Deus, louvem o Senhor. E aí por último ele fala: juízes, príncipes, homens, mulheres, rapazes, donzelas, louvem o nome do Senhor. Ou seja, o melhor que o ser humano pode fazer para louvar a Deus é o pior que nós podemos apresentar de toda a criação. E sabe que há uma coisa interessante, né? Tudo que Deus fez, todos os grandes atos de Deus foram marcados pela música, todos. Por exemplo, a Bíblia diz que enquanto Deus colocava os alicerces da terra, enquanto Deus criava a terra, os anjos cantavam, eles rejubilavam por ver Deus criando o nosso planeta, fazendo o que Ele fez nesse planeta. Entrou o pecado, e a Bíblia diz que depois que Israel foi tirado do Egito, com mão forte e poderosa, eles atravessaram o Mar Vermelho cantando, louvando o nome de Deus, fizeram uma festa com música. Passou o tempo, e aí Cristo veio, e quando Cristo nasceu, a Bíblia diz que os anjos cantaram em Belém, celebrando o nascimento de Jesus. O Filho de Deus veio a este mundo, Cristo viveu uma vida perfeita e morreu. Na cruz não teve música, na cruz houve choro. Mas no terceiro dia, quando Cristo venceu a morte, quando Cristo saiu da sepultura, a Bíblia diz então que irrompeu música, sons, brado de triunfo, porque Cristo havia vencido a morte. E quando Cristo começa a subir para o céu, para ser entronizado, glorificado, o Salmo 24 apresenta uma cena extraordinária de música. A partir do versículo 7, a Bíblia diz que um grupo de anjos subia com Jesus Cristo, enquanto as portas da cidade santa eram abertas. Um grupo de anjos estava dentro da cidade, e o grupo de dentro perguntava, aliás, de fora dizia: ó portais eternos, abri as portas, porque vai entrar o Rei da Glória. E os anjos de dentro perguntavam: quem é o Rei da Glória? E o grupo de fora dizia: o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Tenta imaginar a cena: anjos cantando do lado de dentro da cidade santa, anjos do lado de fora com Jesus subindo, para que Ele pudesse ser entronizado como o Senhor de toda a criação, depois de ter ressuscitado. E sabe de uma coisa? Quando Cristo voltar, vai ter música de novo, porque Paulo diz que vai ser ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Cristo descerá e descerá com todos os anjos. Você acha que vai ser em silêncio? Um anjo deve ser muito maior que um ser humano, né? Bem maior. O pulmão deve ser muito maior, e aquele trombetão tocando, imagina o som. E sabe, eu não consigo imaginar, por exemplo, Cristo voltando, sepultura se abrindo, é só tampa de catacumba, e gente ressuscitando, e salvos saindo, e aquele encontro maravilhoso, todo mundo chorando, se abraçando, no silêncio. Vai ter música, vai ser música da melhor qualidade. Eu fico imaginando assim, não é? Anjos tocando trombetas, aquela música extraordinária, o mundo tremendo, e os salvos saindo da sepultura, Jesus chamando nome por nome, e o reencontro dos filhos de Deus de todas as eras, ao som da melhor música que esse universo já ouviu. E aí os salvos se encontram e começam a subir para o céu, fazendo o quê? Cantando. Os mesmos anjos que vieram, vão tocando as trombetas, os instrumentos que eles têm, sei lá quanta coisa vai ser,
ladeando os salvos, enquanto os anjos tocam, os salvos cantam, e aquele cortejo maravilhoso entra na cidade santa. E aí acontecem uma das coisas mais lindas que existe na palavra de Deus. Sabe por quê? Você lembra que lugar que ocupa o ser humano na escala de importância do louvor? O último lugar. Hoje nós ocupamos o último lugar. Mas a Bíblia fala de um tempo em que o universo inteiro vai parar para ouvir a canção dos redimidos. Apocalipse 14. Olha que coisa linda. Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 3. Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 3, diz assim o apóstolo João. Lembra, os salvos já entraram no céu. Aquele cortejo maravilhoso, ladeado pelos anjos, já foi recebido na glória. E aí João diz assim: olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Verso 3, escute. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Escute o resto do verso. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. A Bíblia diz que quando os salvos entrarem no céu, haverá um momento em que os salvos cantarão uma música que os anjos pararão para ouvir. Os anjos não cantarão, eles não aprenderão essa música. Os astros e as estrelas também não cantarão, também não louvarão a Deus, porque não saberão cantar essa música. Os seres criados também não. Então a Bíblia diz que haverá um momento em que o universo inteiro, tudo que foi criado por Deus, 100% da criação, vai ficar em silêncio, para ouvir os salvos cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. A música que ninguém vai aprender, exceto aqueles que foram salvos pelo sangue maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já imaginou o que é isso? O universo inteiro olhando para você cantando. Você que acha que não canta nada como eu. Você que se envergonha, né? Tem vergonha de si mesmo quando canta sozinho, cantando essa música. E como diz a Bíblia, ninguém mais, nenhum ser que não foi salvo pelo sangue de Jesus vai aprender, porque essa canção fala da salvação. Essa canção vai falar do que Cristo fez por você e por mim. Mas sabe o que é melhor? É que Deus já está preparando esse coral. Esse coral é preparado aqui na terra por pessoas como você e eu, que por mais que se esforcem, por mais que procurem fazer o melhor, ainda ocupa o último lugar na escala do louvor. Então Deus promete que um dia Ele vai inverter. E talvez seja aí o cumprimento daquilo que Cristo fala, né? Porque aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha, eu não sei, pode ser. Pode ser que hoje, tão humilhados como nós somos, porque o nosso louvor é tão deficiente, o nosso louvor é tão complicado, não é? A gente procura fazer o melhor que pode, mas tem ali a marca do pecado, tem ali a mancha, né, do egoísmo, tem ali a mancha do... Tem tanta coisa que marca o nosso louvor. Aí Cristo vai e inverte. Salvos agora, no céu, diante do trono, o universo para ouvir os redimidos. Ouvirão, apreciarão, mas não aprenderão, porque a música é cantada somente por aqueles que foram salvos pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então Cristo hoje já está preparando este coral. Cada pessoa que é salva pelo sangue de Jesus, nós vimos agora uma senhora que foi batizada, é mais um que entra no coral, é mais um que vai fazer parte daqueles que irão cantar, daqueles que irão glorificar o nome de Cristo, quando nós estivermos diante do trono de Deus, adorando a Jesus, louvando pelo que Ele fez por nós. E de acordo com Paulo, nós vamos fazer isso por toda a eternidade, para todos os mundos não caídos. Queria fazer um convite para você nessa noite.
Nós não podemos terminar essa programação sem que você tome a decisão de fazer parte desse coral, que um dia vai louvar o nome de Deus diante do trono. Eu não sei se todos aqui são batizados, se todos já entregaram a vida a Jesus, mas se há alguém que ainda não entregou a vida, que ainda não fez a sua matrícula no coral celestial, você não quer aproveitar hoje e dizer: Senhor, estou entregando a minha vida? E se você já entregou a vida a Jesus, se você já faz parte desses que um dia irão cantar esse cântico, eu quero te convidar a renovar esse compromisso com Jesus hoje também.